Você já terminou uma oração com a sensação de que apenas repetiu palavras ou que até mesmo falou com as paredes? Então fica por aqui que esse vídeo é para você. Oi pessoal, aqui é Laís do canal Entre Histórias, eu espero que todos vocês estejam bem e já peço perdão aí pela minha voz, estou um pouco afônica, estou com um pouquinho de falta de ar porque a gripe não quer largar o meu corpo, mas não podia deixar de gravar vídeo para vocês e principalmente sobre esse tema tão importante que é a oração. A verdade é que todo cristão já ouviu falar que a oração é algo muito importante, que a gente precisa orar, que orar é falar com Deus. Porém, orar não é tão simples assim muitas das vezes. Existem momentos em que as nossas orações parecem que vão direto assim, ó, pro trono de Deus. O céu está aberto, a gente sente a presença do Senhor, mas em muitas outras vezes a gente acaba não sentindo muita coisa. Parece às vezes uma repetição de palavras, ou até talvez a sua mente vagueie por tantos outros problemas, tantas outras situações e afazeres durante a oração. Se isso acontece com você, não se preocupe, você não é o único, porque também acontece comigo. E foi justamente por isso que eu resolvi buscar um pouquinho a mais sobre oração, sabendo da importância da oração, mas entendendo também que muitas vezes eu negligenciava essa parte, seja por uma vida muito corrida, seja por esquecer até mesmo de parar um momento para passar tempo com Deus, seja porque eu dobrei meus joelhos e simplesmente não senti nada, e eu resolvi entender um pouquinho a mais sobre esse assunto, sobre oração. Se nós estamos falando com Deus, por que será que nem sempre a gente sente a presença dele? Por que será que num momento tão sagrado quanto a oração, a nossa mente vagueia por atividades do nosso dia, por uma lista de compras no mercado, por coisas do nosso trabalho? E foi justamente nesse livro aqui, Oração, do Timothy Keller, que eu encontrei muitas respostas. Não que a Bíblia já não traga todas as respostas pra gente, não me entendam mal, mas esse livro aqui vai ajudar você, assim como me ajudou, a pensar na oração de uma forma prática e no nosso dia a dia, e entender também sobre a nossa responsabilidade como cristãos orando e o nosso privilégio em orar, em falar com o Senhor. Ah, e se você gosta de ouvir sobre vida cristã, rotina e livros que vão te ajudar a crescer na fé, na caminhada cristã, então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e já dá o joinha nesse vídeo, combinado? Oração é sim uma disciplina, é algo que a gente precisa fazer todos os dias sem falta, dar prioridade, independente do que a gente sente ou deixa de sentir. A oração, ela é o nosso momento de conversa com o Senhor, mas ela fala muito sobre a nossa própria vida espiritual. Ela é um exercício para que a gente continue firme no Senhor, independente das circunstâncias. A oração é um verdadeiro presente de Deus. E sim, tem a ver com disciplina, porque o Senhor nos diz que nós não somos levados por vãos sentimentos. A gente acredita na palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz que é muito melhor passar um tempo na presença do Senhor do que 1000 anos em outros lugares. E a oração, ela é essa disciplina que molda a nós mesmos, o nosso caráter, e quem nós somos perante o Senhor. A oração, ela traz luz para quem Deus é e para quem a gente é. Aqui o autor Timothy Keller, ele vai trazer muitos exemplos práticos, ele vai falar sobre a importância real da oração, mas também vai mostrar pra gente como orar. Que a oração, ela é um relacionamento, é passar tempo realmente com o Senhor, é buscar a face dele, é adorar o nome dele. A oração não é uma lista onde a gente simplesmente pede tudo o que precisa, no final agradece e é isso aí, acabou.
Não. E ele vai mostrar isso pra gente no livro de formas muito interessantes. Ele vai falar sobre a importância da gente louvar ao Senhor. Ele vai trazer muitos aspectos da própria oração do Pai Nosso, de louvar primeiro a Deus, de engrandecer primeiro o seu nome, de reconhecer a sua autoridade, para só depois pedir que também seja feita a sua vontade na nossa vida, para que Ele não nos deixe faltar aquilo que Ele sabe que nós precisamos. Ele vai esmiuçar a oração do Pai Nosso de uma forma belíssima e com autores muito importantes para a caminhada cristã. Ele também vai falar sobre a importância da gente orar a Bíblia, pegar lá os salmos e louvar o Senhor através daqueles salmos, ou outros textos da Bíblia e orar ao Senhor a própria palavra. Não apenas sair criando coisas da nossa cabeça, mas orar a palavra de Deus. E isso foi algo que desbloqueou muito a minha cabeça, porque eu já tinha ouvido, sim, já tinha feito até algumas vezes isso de orar a palavra, mas da forma que o Timothy Keller traz nesse livro, deixou tudo mais claro e revela muito mais a importância da gente colocar em prática a palavra de Deus na oração. Louvar ao Senhor, louvar ao seu nome através da própria Bíblia, através da própria palavra de Deus. Isso é algo que ele deixa muito claro aqui no livro, a importância de unir a palavra de Deus com a oração. E a eficácia que isso traz, o poder que isso traz e a revelação de Deus que isso traz para as nossas vidas. Outra coisa que eu aprendi com esse livro é que relacionamento com Deus não é perfeição. Muitas vezes você vai orar e, como eu falei, vai sentir o céu se abrir, vai ser uma bênção, vai ser uma glória. Em alguns momentos vai ser pura disciplina. Vai ser você realmente estar ali falando com o Senhor e parecer que está falando com a parede. Mas não importa, porque o Senhor está te escutando. O Senhor está ao seu derredor. O Espírito Santo está te incentivando a orar, porque se não fosse a ação do Espírito Santo na nossa vida, a gente nem pensaria em orar. Então, se você pensou em orar, você já está sendo movido pelo Espírito Santo. Então, não tente pensar e fazer uma oração perfeita e pensar, nossa, se eu não sentir Deus nessa oração, é porque eu estou longe do Senhor. Se você foi levado a orar, o Espírito Santo já está agindo em você. E Deus não procura uma oração perfeita. Ele já tem os anjos louvando e adorando a Ele perfeição 24 horas por dia. Mas Ele procura o meu e o seu coração voltados a Ele. Realmente voltados a conhecê-lo, a estar com o Senhor, não pelo que Ele pode nos dar, mas por quem Ele é. Isso é algo que eu aprendi muito nesse livro, é estar com o Senhor por quem Ele é. E não porque Ele pode me dar A ou B. Eu quero estar com o Senhor porque eu amo o Senhor. E eu só vou amá-lo verdadeiramente se eu conhecê-lo verdadeiramente. E eu só vou conhecê-lo verdadeiramente se eu gastar tempo em oração e na meditação da palavra de Deus. Esse foi um livro, como vocês já viram, que eu não li muito rápido. Eu levei alguns meses para lê-lo. E ele nem é tão grande assim, ele tem umas 200 e poucas páginas. Deixa eu ver aqui, ó. 254 páginas. E outra coisa muito interessante nele é que depois de toda essa conversa do Timothy com a gente, falando sobre oração, falando dos tipos de oração, da importância da oração, ele ainda vai dar alguns exemplos pra gente orar aqui no final. Oração da manhã, oração do meio-dia, oração da noite, oração de 15 minutos, oração de mais tempo. Ele vai dando alguns exemplos, e não que você tenha que seguir exatamente esses exemplos de oração, mas eles podem ser um norte quando você pensa no que orar, em como orar, no que falar ao Senhor. E ele vai trazer muitos exemplos bíblicos mesmo. Aqui tem um trecho até que eu vou ler para vocês que diz o seguinte: sua oração deve estar firmemente conectada à leitura da palavra e nela fundamentada. Esse casamento entre a Bíblia e a oração ancora a sua vida no Deus verdadeiro. Eu marquei muito o livro porque ele tem muitas coisas importantes, na verdade ele é todo importante, e é um livro excelente. Se você
está buscando um livro sobre oração, claro, de novo, a Bíblia é o principal livro. Ela fala sobre oração, ela fala sobre a importância de orar. Jesus orou, então se Jesus orou, meu Deus, como nós não oramos? Mas esse livro vai trazer muitas coisas práticas para a sua vida de oração. Então, se você está buscando se aprofundar um pouquinho mais nesse tema, esse livro com certeza vai fazer a diferença, aliado sempre com a Bíblia, com a palavra do Senhor. Se você então sente que a sua oração está um pouco empacada, virou algo monótono, você não entende bem como orar, como crescer em vida de oração, então com certeza esse livro aqui é um excelente livro para você. Leia ele junto com a palavra de Deus, junto com a Bíblia, inclusive. Tem muitos versículos aqui, muitos trechos bíblicos aqui, que você pode, inclusive, ir comparando. É realmente fazer um estudo mais aprofundado sobre oração, um estudo guiado sobre oração, sobre a importância e sobre o privilégio que nós temos de orar. Porque quando nós oramos, nós estamos diretamente falando com o nosso Pai no céu. Nós estamos diretamente falando com Deus através da obra maravilhosa e redentora da cruz, da obra de Jesus Cristo na nossa vida, do sangue derramado na nossa vida. Por isso, não negligencie a sua vida de oração, mas busque conhecimento. Se você está com dificuldade nessa área, leia esse livro, vale muito, muito a pena. Espero que você tenha curtido esse vídeo, me conta se já leu esse livro ou se tem dicas de outros livros sobre oração, deixa aqui nos comentários. A gente se encontra, é claro, no próximo vídeo e também nas redes sociais, né? Me segue por lá, Laís Cidral. E se você é novo, se inscreve também aqui no canal, deixa o seu joinha e compartilha esse vídeo com o seu amigo ou com o seu familiar que você sabe que precisa ouvir sobre oração. Ah, e sobre esse livro aqui eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Caso você queira comprar lá na Amazon, fique à vontade, você não paga nada mais, mas ajuda o canal com uma pequena comissão.